Olá, vamos falar sobre o Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e aqui é Os Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Continuamos o estudo de O Livro dos Espíritos, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que faz parte da introdução de O Livro dos Espíritos. No item número 12, esta introdução que é composta de 17 itens, além dos prolegômenos. Então, nós temos aqui o tema: critérios utilizados para identificar os espíritos, certo? Assista os vídeos anteriores e também participe assistindo os vídeos dos demais estudos e as nossas lives que acontecem semanalmente, certo? Então, vamos ao nosso estudo. Diz a espiritualidade: um fato que se observou e que os próprios espíritos confirmaram é que muitas vezes os espíritos inferiores utilizam indevidamente nomes conhecidos e respeitados. Quem pode nos assegurar que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe até mesmo entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Eles admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas perguntam: como comprovar a identidade do espírito manifestante? De fato, essa prova é muito difícil de ser obtida. Ela não pode ser conseguida de modo tão concreto como se consegue uma certidão de registro civil, por exemplo. Entretanto, ela pode ser obtida quando utilizamos alguns critérios. Quando se manifesta um espírito que conhecemos pessoalmente, de um parente ou de um amigo, que morreu há pouco tempo, geralmente sua linguagem tem as mesmas características que possuía quando ainda estava vivo. Isso já é uma evidência de sua identidade. Entretanto, a dúvida se desfaz quando esse espírito fala de coisas particulares, relembra acontecimentos familiares que apenas o interlocutor conhece. Um filho não se enganará, por certo, com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a de seu filho. Algumas vezes nessas comunicações íntimas acontecem coisas surpreendentes, a ponto de convencer até mesmo o mais endurecido dos incrédulos, que fica extremamente admirado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Existe outro critério que pode auxiliar na identificação de um espírito, melhor dizendo. Dissemos que a caligrafia do médium muda de acordo com o espírito evocado e que a caligrafia é sempre a mesma, quando se trata do mesmo espírito. Constatou-se inúmeras vezes, principalmente em casos de pessoas falecidas, recentemente, que a escrita guarda uma semelhança muito grande com aquela que a pessoa possuía em vida. Tem-se visto também assinaturas idênticas. Entretanto, estamos longe de utilizar esse fato como regra, e menos ainda como regra constante. Nós apenas o mencionamos como algo digno de nota. Então, aqui a espiritualidade vem nos chamar a atenção e nos dizer que temos que sempre, como diria Kardec, levar as coisas ao crivo da razão. Por quê? Porque outros espíritos, para tentar se divertir, para tentarem fascinar o médium, tentar obsidiar aquele médium, podem tentar convencê-lo de que são determinada personagem ou personagem ilustre, mas que era uma pessoa comum como qualquer um de nós, que seu nome não entrou, vamos dizer assim, para a história como alguém famoso ou uma pessoa, uma mulher famosa, um homem famoso. Mas por causa disso, muitas pessoas se perdem por simplesmente acreditar piamente naquilo que é colocado por um espírito, quando nós devemos analisar
e, como diria o espírito de Erasto em O Livro dos Médiuns, é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma mentira. Então analisemos as coisas de uma forma muito criteriosa. Quando o espírito desencarna há pouco tempo, como aqui nos coloca, é comum que ele mantenha ainda muito forte as características de quando estava encarnado, porque a sua ligação ainda é muito forte com as lembranças da Terra. Então o seu jeito de agir, seu jeito de falar, de se expressar, trazem essas características que fazem com que nós nos recordemos e possamos realmente dizer: ah, é a fulana de tal, é o ciclano de tal. E também é muito comum que ele apareça para nós com a mesma imagem com que nós nos recordamos dele, seja nesta última encarnação ou em outra posterior, mas que trouxe algo que nos marcou muito. Também é outro fato característico que nos ajuda a identificar que se trata de determinado espírito, certo? E continua a espiritualidade nos dizendo: apenas os espíritos que atingiram certo grau evolutivo estão livres de qualquer influência corporal. Os espíritos que ainda estão muito presos à matéria conservam a maior parte das ideias, das tendências e até mesmo das manias que tinham na Terra, e que também é um meio de reconhecê-los. Existe uma grande quantidade de fatos e detalhes que, se forem observados com cuidado e atenção, podem auxiliar na identificação de um espírito. Alguns escritores desencarnados são vistos a discutir suas obras ou doutrinas, aprovando ou rejeitando certas partes delas, outros espíritos a recordar fatos ignorados ou pouco conhecidos de suas vidas ou de suas mortes. Enfim, detalhes que são, pelo menos, provas morais de identidade, as únicas a que podemos recorrer quando se trata de coisas abstratas. Se a identidade de um espírito evocado pode ser estabelecida, em alguns casos, não existe razão para que não a seja em outros. Mesmo em relação às pessoas que morreram há mais tempo, se não dispomos dos mesmos meios para identificá-las, resta sempre o da linguagem e o do caráter, porque o espírito de um homem de bem jamais se manifestará como um perverso ou um devasso. Os espíritos mistificadores, que se apresentam utilizando nomes respeitáveis, logo se traem pela linguagem e pelos ensinamentos que ministram. Aquele que dissesse ser Fénelon, por exemplo, e que mesmo acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, revelaria por esse simples fato a fraude. Se ao contrário, os pensamentos que exprimisse fossem sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fénelon, não haveria motivos para que se duvidasse de sua identidade. Se não fosse assim, seria preciso admitir que um espírito que só prega o bem seria capaz de mentir conscientemente e, o que é pior, sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau evolutivo, do mesmo caráter e possuidores dos mesmos sentimentos se reúnem em grupos e famílias. Nos ensina também que o número de espíritos é incalculável e que estamos longe de conhecer a todos, pois a maioria deles sequer tem nome para nós. Assim, nada impede que um espírito do mesmo grau evolutivo que Fénelon se apresente em um lugar, muitas vezes a seu próprio pedido. Apresenta-se com seu nome porque ele é idêntico e pode substituí-lo, e também porque precisamos de um nome para fixar as nossas ideias. Mas, afinal, qual a importância tem se o espírito é ou não o de Fénelon? Desde que diga apenas coisas boas e que fale como o próprio Fénelon falaria, trata-se de um espírito bom. Nesse caso, o nome com o qual se apresenta é indiferente.
E muitas vezes é apenas um meio de fixar as nossas ideias, conforme já dissemos. Então aqui a espiritualidade nos traz e nos mostra que a identidade de determinado espírito, se é ou se não é, o fulano de tal, a ciclana de tal, é o que menos importa. O que importa é que ele venha com uma finalidade séria, que ele venha para nos instruir, que ele venha para nos auxiliar a aprender e a passarmos o ensinamento e o estudo adiante. Então, conforme nós falamos aqui antes, quanto mais próximo, não, melhor dizendo, quanto menos tempo faz do seu desencarne, mais características da Terra, do tempo em que viveu aqui na Terra, o espírito carrega ainda consigo. E vai trazer, através das suas comunicações, essas mesmas características, que farão com que nós o identifiquemos por isto, como eu mencionei antes. Então, a maneira dele falar, as características de linguagem, de se expressar, certas brincadeiras que ele tenha feito conosco, e entre outros fatores. Quando se passa muito tempo, pode ainda guardar essas características? Sim, pode, porque aquilo que vivenciamos fica gravado no nosso espírito. Então ele se manifestará, ele aparecerá de uma forma com que nós o identifiquemos, desta maneira. E, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, muito constantemente chamado para auxiliar nas curas e desobsessões, se coloca em vários lugares ao mesmo tempo e possui muitos e muitos trabalhadores que trabalham a seu dispor, várias equipes espirituais que trabalham ligados e vinculados a ele. Então, se eu clamo o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, um trabalhador da sua equipe pode vir ao meu encontro e me auxiliar. Então, é o que ele coloca, que o detalhe maior aos bons espíritos e aos espíritos superiores não é o nome. Se eu chamar de João, de Maria, de José, de Zezinho, ele vai responder e corresponder com o mesmo amor, com o mesmo ensino e com a mesma finalidade. O que fará a diferença é a característica e a intenção que eu coloco nesta comunicação entre o plano material e o plano espiritual, a finalidade. Porque para fatos sérios, reuniões sérias, espíritos sérios se apresentam. Mas se eu estiver aqui apenas por brincadeira, os mesmos que se afinizam com isto, assim estarão se manifestando, certo? E a espiritualidade, então, finaliza este parágrafo, esta mensagem que vem tratar a respeito dos critérios utilizados para identificar os espíritos, nos dizem, então: a troca de espíritos não é admissível nas evocações familiares. Nesse caso, a identidade do espírito comunicante é estabelecida por provas evidentes, normalmente fornecidas por ele mesmo. É inegável que a substituição de um espírito por outro pode dar lugar a muitos equívocos, provocar erros e mistificações. Essa é uma das dificuldades do espiritismo prático. Aliás, como dissemos que a ciência espírita fosse algo fácil, nem que se pudesse aprendê-la brincando. Nunca será demais repetir que o espiritismo requer um estudo assíduo e por vezes muito prolongado, como acontece com qualquer outra ciência. É preciso guardar que os fatos se apresentem por si mesmos, pois não nos é permitido produzi-los. Muitas vezes, esses fatos ocorrem em circunstâncias com as quais nem ao menos se imagina. Para o observador atento e paciente, os fatos são abundantes e ele descobre nesses fatos milhares de detalhes bem característicos que são muito esclarecedores. O mesmo ocorre com as outras ciências, pois enquanto o homem
comum vê numa flor apenas uma forma elegante, o cientista descobre nela verdadeiras maravilhas para o pensamento. Observações. Coisas abstratas, aquelas que existem somente no domínio das ideias que não possuem base material. François Fénelon, 1651 a 1715. Teólogo católico apostólico romano, poeta e escritor francês. Entre tantos ensinamentos escreveu: muitas vezes nossos erros nos beneficiam mais do que nossos acertos. As façanhas enchem o coração de presunção perigosa. Os erros obrigam o homem a reconhecer-se em si mesmo e devolve-lhe aquela prudência de que os sucessos o privam. Então nós percebemos que constantemente a espiritualidade nos chama a atenção para o estudo permanente, sério e constante da doutrina espírita. A leitura de O Livro dos Espíritos, uma vez, não nos faz conhecedores de maneira completa da doutrina espírita. Pelo contrário, nós devemos ler, reler, ler e voltar a ler sempre. Porque cada vez que lermos e tiver passado um tempo, nós vamos perceber que nós amadurecemos já um pouco mais espiritualmente, adquirimos mais conhecimentos, adquirimos mais vivências práticas do dia a dia aqui na nossa caminhada na Terra. E vamos assimilar os fatos que aconteceram com o que vem trazer e ensinar a espiritualidade. E vamos percebendo que outros pontos estão sendo vistos que antes nós não víamos. Se nós assistirmos uma outra palestra, uma outra explicação destes mesmos fatos, novos ensinamentos surgirão, novos fatos serão acrescentados. E isso é o que torna cada vez mais maravilhosa a doutrina espírita, porque ela evolui constantemente conforme evolui também a humanidade, certo? Então, mais uma vez, convido você a assistir os vídeos anteriores, a participar deste canal e a estar acompanhando o nosso próximo vídeo, que vem tratar do item 13 aqui da introdução ao estudo da doutrina espírita, divergências entre os espíritos, certo? Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, que Jesus te abençoe e até a próxima. Tamo junto!